Boa noite, pessoal. Aqui estou de novo para falar para vocês, como prometido, sobre o suicídio e a depressão. Como sempre, eu recebi as pessoas que me pontuaram sobre a minha fala do último vídeo e eu respondi a cada um. E eu quero deixar bem claro que tudo o que eu digo aqui não são verdades absolutas, são percepções de estudos científicos, mas o fato de serem estudos científicos não quer dizer que o que eu estou falando aqui é lei, religião ou verdades absolutas, tá? São reflexões sobre questões científicas que são consagradas já como possibilidades e comprovadas como tem acontecido nos últimos anos. E muitos, como eu falo muito sobre sofrimento psíquico e questões mais ponderadas por Freud e pelos seus dissidentes, então são realmente descobertas científicas há muito consagradas como sendo possíveis sim e comprovadas sim. Então vamos lá. Eu tenho falado sobre o sofrimento psíquico no Facebook e muitas pessoas têm me retornado e eu procuro responder de acordo com a horário e a ponderação que as pessoas estão colocando, tá? Estou aberta para qualquer questionamento e não se preocupem em mandar a opinião de vocês. Bom, sobre a depressão e o suicídio. A depressão, ela é uma doença da alma. Como eu estava falando de ciência, a ciência diz que a psicologia é uma ciência da alma. E a depressão, ela é uma doença da alma. Muitas vezes ela é provocada por falta de algum componente físico. Então, você está com alguns dos seus minerais baixos, né? Quando fazemos exame de sangue, ele aponta lá ferro, zinco, magnésio, como está essa pontuação mineral no nosso sangue. E a falta de alguns minerais causam a baixa no humor, a queda no humor. Então, a depressão, ela é também provocada quimicamente por falta de algum componente no nosso sangue. Mas ela é considerada uma doença da alma porque a pessoa é tomada por uma desesperança pela vida. Quando a pessoa está deprimida, ela perde o interesse pela vida. Quando a pessoa perde a esperança pela vida, a vida deixa de fazer sentido para ela. Todas as coisas perdem o valor. As pessoas não têm mais motivo para viver, elas não querem mais estar com ninguém, elas não têm mais sonhos, elas não têm mais esperança, elas não têm mais vontade, elas não têm mais interesse, elas não têm mais desejo. Freud fala que enquanto existe vida, existe desejo, e que a partir do momento que a pessoa deixa de desejar, a pessoa deixa de viver. Então, desejo faz parte da vida. Se você deseja, você luta, você cria metas, você realiza projetos, você desenha objetivos, determina objetivos e cria passos para caminhar na direção da realização do objetivo. Isso é vida. Então, se você não sonha, você perde o sentido da vida. Bom, nós podemos ver pelo lado de várias questões, né? Muitas pessoas se afastam da sua religião, se afastam de Deus de uma forma definitiva quando adoecem da depressão, porque a depressão, ela é uma doença da alma e essa alma doente, ela não acredita, ela não pensa, ela não deseja, ela
ela perde o vínculo com Deus. Então a pessoa quando ela está deprimida, ela desvincula das pessoas, das coisas, dos sonhos e da vida. E a depressão, ela leva ao suicídio em muitas das vezes, mas não sempre. Nem todo deprimido suicida e nem toda pessoa que suicida está deprimida. Uma coisa leva a outra, mas não é uma regra geral que todo depressivo vá suicidar. Tanto a esquizofrenia quanto a depressão, elas são doenças da alma que levam ao suicídio. Mas toda pessoa que suicida, ela tem um problema, ela tem um sofrimento, ela tem uma angústia, uma ausência de uma luz no fim do túnel. Esse suicídio, ele pode ser emocional, ele pode ser por doença mental, ele pode ser por depressão, ele pode ser por frustração, ele pode ser por desesperança e pode ser também por algum desentendimento ou alguma mágoa que seja muito profunda e que ele sinta muito ofendido também. Também diretamente ligado à desesperança. Ele não vendo mais possibilidade do dia de amanhã, a vida não faz mais sentido para ele. Então, a doença da desesperança que pode surgir com a depressão ou com o conflito familiar, conflito amoroso, conflito existencial, conflito consigo mesmo, muitas vezes. Então, esta pessoa que caminha para o suicídio, ela não pensa, pum, e suicida. Não. Tem uma longa caminhada que ele planeja, ele pensa, ele tenta outras alternativas e ele está sempre pensando nesse final trágico, mas não necessariamente ele consegue. Às vezes ele tenta e não realiza e repensa e muitas vezes muda de ideia, mas o suicídio não é uma ideia imediata que a pessoa tem e faz. No caso de uma grande decepção, uma grande frustração, um término de relacionamento, o rompimento com o emprego, uma decepção muito grande na vida, consigo mesmo ou com as pessoas do seu entorno, levam a pessoa a suicidar. Mas geralmente esse ato trágico, ele vem sendo planejado pela pessoa como uma possibilidade de fugir da vergonha, da decepção, da tristeza, da angústia, ou também como vingança, né? Inclusive, muitos suicidas, eles estão entre os acidentes de trânsito. Muitos acidentes de trânsito, eles não são causados aleatoriamente pelo problema do tráfego viário. Ele é proposital e a pessoa está planejando uma forma de não parecer suicídio aquilo que ele está fazendo. Então, tanto a depressão pode levar ao suicídio, como o suicídio também pode ser causado por questões imediatas e traumáticas do cotidiano de todo mundo. E a maior parte das pessoas, mesmo em família, quando a família não é uma família muito harmoniosa, quando não existe muita paz familiar, a própria família é um risco para as pessoas que têm ideias suicidas. E no mínimo, antes da pandemia, no mínimo uma pessoa suicidava por dia. E no Brasil, o número de suicídios antes da pandemia eram 11 milhões de pessoas.
E hoje, depois da pandemia, esse número mudou bastante. Mas ainda não temos estatísticas exatas. Então, o suicídio e a pandemia, o suicídio e a depressão aumentaram muito com a pandemia. E nós precisamos estar atentos para que vigiemos não só os nossos pensamentos, mas também os nossos familiares, os nossos amigos, para que, com uma palavra, um apoio, uma observação de como está o comportamento dessa pessoa, nós possamos aproximar e estabelecer vínculos com essa pessoa, porque tanto o suicida quanto o depressivo, ele rompe vínculos. Então é muito importante que nós, profissionais da saúde, da psicologia, da enfermagem, da medicina, estejamos atentos, como também todas as pessoas, os amigos, estejam atentos aos seus familiares, estejam atentos aos seus amigos para a mudança rústica de comportamento deles, para a mudança brusca de comportamento deles. Muito obrigada por hoje e espero que, se você tiver alguma colocação, devolva para nós para que possamos te responder. Um grande abraço, boa noite, direto de Portugal.